potência que você é nas mãos do Senhor? Você já percebeu o instrumento, a ferramenta que você é nas mãos do Senhor? Tem gente que era para estar muito mais além. Tem gente que era para as ações estar reconhecendo quem Ele, quem ela é. Oh, Espírito. Mas a gente se quebra toda vez. Toda vez a gente se quebra. Oh, Espírito. E acha que é Ele. Acha que é Ele que está retardando o processo. Acha que é Ele que está demorando o processo. Não, meu irmão. A gente se quebrou várias vezes na mão dele. E Ele, com toda a paciência que só Ele tem, está refazendo. Isso. Você que vende um monte de historinhas, tá quebrado. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero ser. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me refaz. Me refaz. Sabe aquela situação, se colocou a responsabilidade dele é sua. Sabe aquele relacionamento que não deu certo? A culpa é sua. Me ensina a ser como tu és.
coração assim. Espírito. Levante a tua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, com um vaso de barro, eu confesso que eu me quebrei. Agora em pensamento você vai falar onde você se quebrou. É você e Deus. Fala rapidinho. Que eu me quebrei nessa tal área. Você sabe qual é? Ou áreas. Vai falando pra ele. As áreas que você se quebrou, eu me quebrei nisso. Eu me quebrei nisso, eu me quebrei nisso. Porque são várias áreas, Deus. A gente quebra pra cima, assim. Não precisa de muito pra gente se quebrar, não. Pode falando pra ele. Você está confessando o seu pecado pra ele. Eu me quebrei, Jesus, nessas áreas da minha vida. Pode falar, gente, sem altivez, sem ser fariseu. Não olha pra tua unção, não olha pro teu cargo, não olha pra nada disso. Olha pro ser humano que você é. Lava no Senhor nesta noite, Jesus. Amém, professor? Tem gente ainda que não terminou. Deixa, confessa. Vem. Pra ele. Elevaçore cantarabaixou. Espírito, Elevalabachê. vem Espírito. Amém, igreja? Amém. Diante disso, amém, igreja? Repete. Com a sua mão direita estendida, você está no ato de confissão para o Senhor. Aleluia. Diante disso, que foi tudo que você falou, eu aceito que o Senhor me refaça. Mas não deixe que eu me quebre novamente. Que me permita reparar tudo aquilo, todas as brechas que eu faço de mal cometi. Me perdoa, oleiro, porque no processo da olaria, tu és oleiro e eu sou um vaso de barro, para que a excelência seja tua e nunca minha. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Deixa esse processo da olaria fazer parte da tua história. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Obrigada, Jesus. Porque só a tua presença, Deus, pode fazer tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Para andar com Deus não é de qualquer forma, de qualquer maneira. A ser aprovado pelo Senhor não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho. Oh, Espírito, o Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é lindo, Jesus. Levante pro alto, seu Jesus, sua oferta, apresente a Ele. Senhores, aí os seus dizimistas, os seus ofertantes da tua casa, a qual nesta noite eu apresento, Jesus, cada um deles, Pai. Clamando ao Senhor, Papai querido, que o Senhor venha, Jesus,
Derrama bênção, Senhor, sem medida, Senhor, sobre as finanças dos teus filhos, Pai. Espírito Santo, faz os teus filhos prosperarem, Espírito Santo de Deus, na área financeira, Pai. Porque essa é uma promessa tua, Jesus. Vem sobre nós, Pai. Meu Deus, vem sobre as nossas finanças, visita as contas correntes, Papai querido. Meu Deus, tudo aquilo que não é do Senhor vai tirando, Senhor, sobre as nossas finanças, Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça sobre as nossas finanças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem abençoando, Senhor, nesta noite, cada ofertante e cada dizimista, Senhor, da tua casa. Assim eu te clamo e te peço, em nome de Jesus. Podem trazer com alegria. Aleluia. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite. Oh Espírito, te agradecemos, Senhor, por esta presença rica, por esta presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Sai, Jesus, nesta noite, Pai. Os dias e as ofertas da tua casa. Meu Deus, vem abençoando, Senhor, esta casa, Papai querido, as finanças, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, consagramos a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas da tua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças podem ir. Bispo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aplauda Ele. A Jesus, porque Ele está aqui, ó Senhor. Glória. Coloque de pé nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Estende suas mãos para cá. Paizinho, te agradecemos porque a tua presença é palpável nesta noite, Pai. Apresentamos nesta hora, Senhor Deus, o teu servo, Senhor, o teu anjo, Jesus amado. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aquilo que a tua igreja está precisando ouvir, Senhor, nesta noite, Pai. Porque através, Senhor, da tua palavra, Papai querido, nós somos sarados, curados, restaurados, edificados, Pai, libertos, Espírito Santo de Deus. Então usa o teu servo como o Senhor quer nesta noite, Pai. Temos sede, Senhor, e temos fome do Senhor, Pai. Abençoa a vida dele, Senhor, e tudo aquilo que diz respeito a ele, Pai. Toma a mente, Senhor, toma o coração, Senhor, toma o corpo, toma as emoções, Senhor, toma as finanças, meu Deus, a família, Senhor, toma tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor Deus, diante dele, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos a vida dele, Senhor, nesta hora, Pai, e recebemos, Senhor, a tua palavra através do teu servo, em nome de Jesus, amém. Aplauda ele mais uma vez. Glória. Aleluia. Graças e paz, Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Amém? E a palavra de Deus ela vai nos falar o seguinte, verso 18: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Amém. Ministério da reconciliação. 19. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Estava reconciliando consigo o mundo. Amém? Amém. Não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Palavra da reconciliação. 20. Agora então nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus.
Sempre glorificando. Glória a Deus. Primeira pergunta que eu queria fazer para cada um de nós aqui. Não só para vocês, mas para mim também. Porque ao mesmo tempo eu também estou sendo ministrado. O que é o Evangelho? Você tem uma resposta para essa pergunta? O que é o Evangelho? Qual é o conteúdo essencial da mensagem cristã? Com toda certeza nós não chegaríamos, certo, ao fim dessas indagações se inquiríssemos todos que professam ser cristãos. Todos que professam ser cristãos. O centro do Evangelho, ele é distintamente, ele é apresentado, certo, por Paulo aqui em 2 Coríntios. Amém? Amém. Presta atenção, é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho está em 2 Coríntios, nessa passagem aqui. Então essa passagem bíblica, ela mostra o significado central. O significado central da vida e morte de Cristo Jesus. Por que aconteceu? Amém? Então o texto bíblico, ele não nos permite, certo, mas ficar com dúvidas. Não pode existir dúvida no coração de um cristão. O texto é muito claro. Ele é transparente, ele ressalta, ele salta os nossos olhos. Então a principal função de Cristo, presta atenção, a principal função de Cristo Jesus, quando ele veio à terra, foi reconciliar Deus, reconciliar com Deus, certo? Os seres humanos decaídos. Todos nós decaímos. E esse foi o papel central de Cristo: reconciliar com Deus o homem caído. Amém? Amém. Então toda pessoa, ela é decaída e pecadora. Eu sou pecador. Você agora, quando você fechou os seus olhos, quando você levantou a sua mão e você pediu perdão, não tinha nada para pedir perdão? Não tinha nada? Meu Deus. Se existia alguma coisa, então há um pecado. Amém? E olha só, e é o próprio Deus que realiza essa reconciliação. Não é você, não sou eu, é o próprio Deus que realiza essa reconciliação. E ele faz isso mediante o quê? Mediante Cristo Jesus, certo? Que foi perfeitamente imaculado. Não servia ele e você fazer o sacrifício, tinha que ser imaculado. Aleluia. E nós somos caídos. Amém? E então ele fez a expiação pelos pecados, certo, dos outros, mediante a troca, certo, de sua justiça pelos nossos pecados. Então, ainda que Deus tenha sido ofendido em sua divindade, presta atenção, Deus foi ofendido, foi atacado na sua divindade, foi atacado na sua santidade. Então ele é o único, presta atenção, ele, Deus, é o único que busca e inicia a nossa reconciliação. Não é iniciativa sua, não é uma predisposição sua de buscar, não. Foi ele que providenciou tudo. Então ele deu início a esse processo. E conforme nós podemos ler naquilo que está escrito em Ezequiel, no capítulo 18, verso 32, no 33 e verso 11, ele não tem prazer na destruição dos pecadores. Verdade. E quando você lê em Ezequiel, certo, ele vai falar para você, ele vai trazer claro que Deus, ele não se agrada, não tem prazer, certo, em destruir o ser humano. Verdade. Não é isso que ele quer. Ele não quer destruir os pecadores. Ele quer atrair. Ele quer trazer para a sua presença. Ele quer perdoar os seus pecados. Aleluia.
E muitos de nós não entendemos isso e acham que Ele está querendo nos controlar, que Ele está querendo direcionar o nosso jeito. E foi falado aqui hoje: quem se quebra é o vaso. É, Jesus. É o vaso que se quebra. E o que Ele faz? Modela. Agora vamos te perguntar um negócio. Você acha que Ele vai deixar você quebrar? Não é porque você quer não, conserto não, Ele vai te consertar. Agora, se você se submeter, é mais fácil. Desse jeito. Agora, se você não se submete, aí o processo é mais doloroso. Desse é forte. Quando você se permite ser transformado, é diferente. Amém? Aleluia. E essa é a mensagem da reconciliação. Glória. E essa é a essência do Evangelho. É, papai. Não é fora disso não, mano. Essa é a essência. Então, ser cristão é reconciliar-se com Deus. Se eu me digo cristão, eu tenho que estar reconciliado com Deus. Amém? Aleluia. E se reconciliar com Deus nos insere, amém? Nos chama a participar do ministério da reconciliação. Como é que eu vou buscar reconciliar as outras pessoas, apresentar Deus às outras pessoas, se eu mesmo não estou reconciliado? Primeiro eu tenho que estar reconciliado. E se eu me digo ser cristão, se eu afirmo ser cristão, primeira coisa, eu tenho que estar reconciliado com Deus. Amém? Aleluia. Então o termo reconciliação é, portanto, praticamente o tema verdadeiro do cristianismo. É a verdade do Evangelho. A reconciliação é feita apenas por meio da obra de Cristo. Não é pelo que você faz, não é por aquilo que você acha que é capaz, por aquilo que você faz de excelência. Não, é por aquilo que Cristo fez. Aleluia. E isso nós não podemos abrir mão, nós não podemos trazer a glória para nós, porque ela não é nossa. Então essa obra ela só pode ser feita por meio de Cristo. E o ministério da reconciliação que foi designado aos cristãos por consequência, certo? Por conseguinte, o maior trabalho do mundo. Este é o teu chamado, este é o teu trabalho, é para isso que você foi chamado. Aleluia. Para reconciliar Aleluia. com Deus o homem caído. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Esse é o maior trabalho. E é o que? A mensagem da reconciliação. Essa é a mais essencial de todas as mensagens. Não adianta eu chegar aqui e pregar a respeito do pecado e tudo, se você não entender que o objetivo não é te controlar, não é te direcionar, não é fazer de você um robô, mas é fazer com que você entenda que é necessário se reconciliar. Aleluia. E não há reconciliação sem obediência. Amém? Amém. Então, o Evangelho da Reconciliação ele esteve sempre no coração do apóstolo Paulo. Esse ministério da reconciliação esteve sempre com o apóstolo Paulo. O que é que ele fez primeiro? Primeiro ele perseguiu os do caminho. Amém? Amém. Mas depois ele reconheceu. Depois que ele teve um encontro com Cristo. E olha só o que acontece. Há uma transformação. Eu ia numa direção, agora eu vou para outra. Aquele que está reconciliado com Deus, ele não pega atalho, ele não pega desvio, ele aceita o caminho. Aleluia. E quem determina o caminho não sou eu, não é você. Verdade, Pai. Amém? Então o apóstolo Paulo ele deixa isso muito transparente, certo? Quando ele escreve a primeira epístola ao povo de Corinto, quando está no capítulo 1, no verso 17, quando ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Aleluia. Não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém. Esse é o quê? Porque nós fomos enviados. Amém, amados? Amém. Então essa sempre foi a sua primeira preocupação.
A primeira preocupação do apóstolo Paulo sempre foi a pureza da mensagem. Amém? Vocês estão entendendo? A preocupação do apóstolo Paulo era o quê? A pureza da mensagem. Então, adulterar ou alterar, certo, a verdade simples e sincera sobre a reconciliação na cruz torna o evangelho, certo, sem valor e sem poder. Então, quando eu altero a verdade, colocando o meu achismo, colocando as minhas convicções, colocando as minhas frustrações, colocando as minhas expectativas, o que é que vai acontecer? O evangelho perde o valor. Porque eu deixo de pregar a Cristo e começo a pregar a mim. Meu Deus! Então Deus, Ele tem um chamado igualmente para todo cristão, para que ele seja embaixador. Então eu e você fomos chamados para quê? Embaixadores. Aleluia. E você sabe qual é a diferença do embaixador para um turista? O embaixador está a trabalho, o turista está a passeio. Meu Deus. Eita, O Jesus. turista está deslumbrado, Meu Deus. o embaixador está comprometido. Meu Deus. Você está entendendo qual é a diferença do embaixador e do turista? Fala aí, Jesus! Fala aí! Meu Deus. Vai falando! Então nós, como embaixadores, nós estamos sendo portadores dessa mesma mensagem de reconciliação ao mundo, tanto eu quanto você. Então o termo embaixador, ele contém a ideia de alguém que é maduro, amém? Amém. E é digno de respeito. Meu Deus. Isso não significa que apenas pastores, certo? Ou cristãos maduros possam ser embaixadores de Cristo. Não está falando isso. Maturidade não está expresso no seu documento de nascimento. Meu Deus. Não é sua data de nascimento. Desse jeito. Ao contrário, Paulo está escrevendo para membros, soldados rasos da igreja de Cristo em Corinto. Ele está ensinando que todos os cristãos são embaixadores. Se você um dia levantou a sua mão e declarou com a tua boca que você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, você também, naquele momento, você faz um juramento perante Ele: eu darei testemunho do teu Evangelho. Aleluia! Amém? Aleluia! Então ele está ensinando que todos os cristãos são embaixadores. E todos estão investidos. Olha só, você e eu estamos investidos de toda a honra e dignidade. Toda a honra e dignidade que normalmente se deve dar a um estimado ancião. Se bem que hoje os anciãos não estão sendo respeitados, porque a juventude é egoísta, só olha para si mesmo. Desse jeito. Então o embaixador é alguém que representa um governo. Você está entendendo qual é o papel do embaixador? Amém. Ele entrega a mensagem em defesa do governante. Então o embaixador, portanto, ele recebe honra, não por causa dos seus próprios méritos. Eu quero que você entenda isso. O embaixador, ele recebe honra, não por causa dos seus méritos, mas por causa daquele a quem ele representa. Aleluia! Então a quem você representa nessa terra? A você mesmo? Ou a Cristo Jesus? Então é a importância da missão, o peso da mensagem, a eminência e excelência daquele a quem nós representamos, que dão a todo cristão a posição de embaixador. É a quem nós estamos representando. Então um bom embaixador, ele não maquia a mensagem por conta própria, certo? Por sua conta e risco. Não. O embaixador, ele não escolhe o que ele vai pregar. O embaixador, certo, ele não escolhe qual é a mensagem que ele vai entregar. Desse jeito. Eu não posso usar o púlpito, entendeu? Para atacar ninguém.
Porque o objetivo não é atacar, o objetivo é apresentar. Aleluia. Amém? Amém. Então um bom embaixador que não maquia, que não coloca uma capa diferente no evangelho para ser pregado. Então nós temos que entender que o embaixador ele é comissionado para ser o portador da mensagem de outro e de entregá-la fielmente. Amém? Então deixa eu te falar um negócio. Se o embaixador do Brasil está aqui, tudo e qualquer atitude que o embaixador, que qualquer país que ele estiver, ele vai ter que transmitir qual é a mensagem? É do presidente. Amém? Amém. Se os Estados Unidos têm um presidente, ele manda o embaixador para cá. E aí ele vai ter que pregar o quê? As regras dele. Ele está aqui representando quem? Os Estados Unidos. Assim mesmo, como os embaixadores daqui estão em outro país, eles estão fazendo o quê? Representando. Certo? Então ele não é autorizado. Presta atenção, o embaixador ele não é autorizado a alterar a mensagem em qualquer aspecto. Eu não posso transformar, modificar a mensagem para ninguém. Amém. Então o embaixador ele não pode ajustá-la, ajustar a mensagem, certo? Para que ela se encaixe nas suas preferências pessoais. Meu Deus. Muitas vezes o profeta chega aqui e ele fala palavras duras, mas você acha que é do coração dele? Não, é porque ele mandou. Eita glória! Agora você recebe se quiser. Você é obrigado a pregar o evangelho. Você não é obrigado a convencer ninguém. Primeiro porque nós não convencemos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quando toca verdadeiramente no coração. Mas se o coração estiver fechado, essa mensagem vai entrar? Não. Não vai entrar. Amém? Então, o embaixador ele é investido de autoridade. Eu e você estamos investidos de autoridade superior. E nós estamos responsáveis de entregar a mensagem de forma inalterada. Então, o embaixador ele serve o quê? Primeira coisa, o embaixador ele serve em terra estranha, em terra estrangeira. Então, ele dedica a sua vida, certo? Como um estrangeiro. Ele é um estranho naquela terra. Talvez você não tenha entendido, mas você nessa terra tem que ser um estranho. Aleluia, Jesus. Você é estrangeiro aqui. Aleluia. Amém? Amém. Então ele tem que falar uma língua diferente. Papai. Muitas vezes você vai ter que mudar a sua maneira de conversar para alcançar aquele público. Você vai ter que falar uma língua diferente. Você vai ter que se inserir no meio. Mas não pode perder a característica principal, que você representa o reino. Aleluia. E não pode se conformar com o mundo. Não pode se conformar com o lugar onde você está. Amém, amados? Aleluia. Então, é necessário você entender que o embaixador ele tem que interagir com uma cultura e tradição diferente da dele. E principalmente ele tem que se adaptar a um estilo de vida diferente. Você tem que se adaptar. É igual o Paulo fala, quando eu estou com gentios, eu falo com gentios, quando eu estou com os bárbaros, eu falo com os bárbaros. Quando eu for com os judeus, eu falo com os judeus. Mas ele tem que se misturar. Então, eu quero que você entenda que essas analogias, elas são relevantes e que nos ajudam a entender o chamado e a tarefa dos cristãos como os embaixadores. Isso é para que nós entendamos qual é o nosso papel aqui, fazendo essa analogia com aquilo que a gente já conhece. Não tem como eu fazer uma analogia com aquilo que eu e você não conhecemos. Então, como embaixadores do reino de Deus, os cristãos eles vivem em um mundo estranho. O mundo ele tem que ser estranho para você. Ele tem que ser estranho para você. Porque se ele for do mesmo jeito que você pensa, você não vai pregar o evangelho.
Você vai pregar aquilo que massageia o seu ego, aquilo que traz benefícios a você, em particular. É por isso que muitas igrejas estão lotadas, porque a mensagem que é pregada é que você não precisa se arrepender, que você não precisa mudar a sua rota, Desse jeito. que você pode continuar no pecado, porque Deus vai perdoar, porque Deus é amor. É, papai. Nós fomos reconciliados, presta atenção, nós fomos reconciliados com Cristo e retirados do mundo da humanidade pecadora. Muitos de nós talvez não entendam o que isso significa. E apesar disso, olha só o que Deus quer de mim e quer de você. Ele quer que nós permaneçamos neste mundo como peregrinos e forasteiros. Ele nos reconciliou, Cristo, através de Cristo, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, certo? Mas o que Ele está fazendo? Essa humanidade pecadora nossa, Ele se reconciliou com ela. Mas apesar disso, presta atenção, Ele quer que nós permaneçamos neste mundo. E permanecer no mundo significa o que para você? Não é se amoldar ao mundo. Amém? Amém. Então, neste mundo nós estamos como o quê? Como peregrinos, como forasteiros. Você não é morador. Você não pertence mais a este mundo. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, vai falar assim: muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma. Em Hebreus, capítulo 11, verso 13, vai falar: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Amém? Amém. Mas vendo-os de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o nosso principal dever é proclamar a mensagem da reconciliação e a outras criaturas decaídas. É por isso que foi falado aqui hoje, que o ministério não é só dentro da igreja não, meu irmão. É lá fora. Quantas pessoas você já falou de Deus? Para quantas pessoas você já demonstrou que vale a pena ser cristão? Para quantas pessoas estão olhando para você e estão vendo em você a imagem de Cristo? Aleluia, Deus. Para quantas pessoas você já conseguiu despertar no coração dela que há uma transformação em você? Quando nós paramos para examinar esse texto de 2 Coríntios, do que nós abrimos a palavra hoje, no capítulo 5, do verso 18 ao 21, quando nós analisamos ela com mais cuidado, com mais zelo, certo? Algumas magníficas verdades virão emergir e virão à tona, permitindo dessa maneira que nós compreendamos melhor, que nós possamos compreender melhor o ministério da reconciliação. Nós podemos extrair do texto bíblico quatro monumentais verdades sobre a reconciliação, que é prometida no Evangelho. A primeira dela é que pecadores são reconciliados pela vontade de Deus. Amém? Não é porque você quer, é porque Ele quis. Ele promoveu, Ele deu início. Amém? Segundo, que os pecadores eles são reconciliados por um decreto de justificação. É algo legal. Pecadores são reconciliados por meio da obediência à fé. E pecadores são reconciliados por causa da obra da substituição. Então vamos lá. Quando nós falamos que os pecadores eles são reconciliados pela vontade de Deus, nós temos que reconhecer que a reconciliação ela foi concedida e ela foi iniciada por Deus.
Senão nem sequer nós teríamos acesso a Deus. Aleluia. Precisaríamos novamente voltar ao tempo do antigo, onde o sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, iria se apresentar a Deus para apresentar o pecado do povo. O povo não teria mais acesso, isso não acontece mais. Então a transformação é descrita, a conversão, salvação, tudo ligado à natureza e nova vida em Cristo, ela é totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Não tem mérito meu, não tem mérito seu. O que a passagem está nos dizendo é que os próprios pecadores não podem. Eu e você não podemos simplesmente decidir, certo? Se desejar se reconciliar com Deus. E então fazer com que isso aconteça. Não é pela minha força, não é pela força do meu braço, não é pela força do meu intelecto que eu vou me reconciliar com Deus, não. É verdade. Amém? Aleluia. Amém. Eles não têm poder para satisfazer a ira de Deus. O homem não tem poder para satisfazer a ira de Deus na santa justiça, no seu perfeito perdão de retidão. Então, completamente voltados para o pecado. Eu e você, nós estamos completamente voltados para o pecado. Se você hoje levantou a tua mão e você trouxe a memória, o Espírito Santo trouxe a sua memória, aquelas áreas que você precisaria pedir perdão, saiba que não foi você que decidiu. Amém. Não foi você que analisou, foi Ele. Aleluia. Mandou a mensagem para o teu cérebro Glória a Deus. e foi trazendo a memória aquilo que você precisa melhorar. Amém. Aquilo que você precisa pedir perdão. Porque nem isso nós podemos fazer. É verdade. Então os pecadores não podem sequer mudar a si mesmos por conta própria. Eu e você não podemos mudar, nos moldar por conta própria. Não. Nós precisamos desse auxílio. E muito menos nós podemos mudar a atitude de Deus com relação a nós. Você está entendendo isso? Eu e você não temos a capacidade de mudar aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Eu não acho que fazer sacrifício, paguei o preço, não. Quem pagou o preço foi Ele. Aleluia. Eu estou indo na igreja todo dia, e fazer igual meu pai fazia com o meu passado de ano. Não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Eita glória! Quer crescer? Vem para dentro da igreja. Está achando que vai crescer assistindo vídeo no YouTube? Vai não. No YouTube você escolhe a pregação que você quer ouvir. Aqui você escolhe a quem Ele quer. Amém? Então pecadores não podem mudar a si mesmos. Então Paulo ele declara essencialmente que a própria vontade soberana de Deus é o objetivo básico da reconciliação. Amém? A palavra reconciliar em grego ela quer dizer catalasso, que significa mudar ou trocar. Então, a troca ela não inclui nada. Presta atenção, essa troca não inclui nada que o pecador possa realizar, mas apenas o que ele aceita. O que você tem para oferecer? Quero saber. Você já perguntou para Deus? Deus, eu ministro o curso na segunda, eu ministro o curso na terça, eu ministro o curso na quarta, na quinta eu estou na sede, na sexta-feira eu estou na igreja, no sábado eu estou nas congregações, no domingo eu estou na igreja, e aí? Mais que a nossa pregação. Você está achando que você está comprando a Cristo? Você está achando que isso é moeda de barganha? Moeda de troca? Não é. Não é, meu amado. Então não é aquilo que a gente faz. Então a reconciliação com Deus não é o que os pecadores possam realizar quando decidem parar de rejeitar a Deus. Ao contrário. Porque você só passou a fazer depois que você tirou a animosidade com Deus. Você só resolve fazer a obra, você só resolve comparecer aos cultos, você só resolve ser dizimista
amém? Ou se envolver em qualquer área das atividades da igreja, quando, certo? Você para de rejeitar a Deus. Você acha que está rejeitando a líder? Você acha que está rejeitando ao irmão que te chamou a atenção? Não, amigo, você está rejeitando a Deus, porque a mensagem é dele. Quando uma autoridade de um país rejeita aquele embaixador, ele não está rejeitando a pessoa do embaixador, mas a quem ele representa. Aleluia. Deus é forte. Meu Deus. É forte, Jesus. Forte, Deus. Onde quer que nós encontremos a expressão de reconciliação no Novo Testamento, Deus ele sempre será aquele que toma a iniciativa. Sempre é Deus que toma a iniciativa do processo de reconciliar. Amém? E Ele pode te usar para isso. Aleluia. Você sabia disso? Através do seu exemplo, através do seu compromisso, através de uma palavra que você ministra no coração da pessoa que está precisando. Amém? Então, somente Deus ele pode oferecer o único sacrifício perfeito para satisfazer a justiça dele mesmo. Porque foi ele que ofereceu a Cristo. Amém? Amém. Então Cristo ele morreu como um sacrifício pelos pecados de todos os que creem. Amém? Quero que você entenda. Cristo morreu pelos pecados de todos os que creem. Não é de todo mundo. É dos que creem. Amém? Então todo o Novo Testamento esclarece que foi Deus que chamou, foi Deus que enviou o Filho e foi Deus que salvou o homem. Toda a glória deve ser dada a Ele como a fonte da reconciliação. Deus Pai é a fonte da reconciliação. Amém? E quando nós falamos que os pecadores eles são reconciliados por um decreto de justificação, nós estamos falando que a reconciliação envolve um decreto legal. Amém? Um decreto legal de perdão para os pecadores. Então Deus ele não admite pecadores no círculo de sua bênção, enquanto ainda estão com a nódoa da culpa e do pecado. Mas Ele os absolve de suas culpas e lhes imputa a perfeita justiça. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então o único meio para os pecadores serem reconciliados com Deus, o único meio, presta atenção, era se o pecado que os separava de Deus não fosse mais um fato. O pecado ele tinha que ser liquidado e não considerado mais contra os pecadores. Então a justificação é um decreto divino. Amém? Amém. De um decreto divino de uma corte, de um tribunal legítimo, verdadeiro, onde o certo é certo e o errado é errado, onde o culpado é culpado e o inocente é inocente. Amém? E esse decreto divino, segundo o qual os crentes pecadores são declarados justificados pela virtude de terem sido cobertos com a justiça de Cristo e por terem tido seus pecados expiados. E assim lhes imputa a perfeita justiça de quem? De Jesus. Jesus se fez justiça por nós. E é muito importante entender que a justificação ela é um decreto e não um processo. Você tem que entender que a justificação ela é um decreto. Aleluia. E é não um processo. Aleluia. Você não precisa ficar pulando de etapa em etapa, vencendo etapa para entrar na outra. Não. Você já é justificado quando você declara. Glória a Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia. Meu único e suficiente Senhor. Desse jeito. Amém? Amém. Então a justificação ela acontece instantaneamente, ela não é um processo.
Santificação é diferente. A justificação, ela acontece instantaneamente. Ela no mesmo instante em que o pecador verdadeiramente confia na morte expiatória de Jesus Cristo. E é neste momento que a pessoa é perdoada. É perdoada de quê? De todo o pecado, e é considerada justa diante de Deus. E, evidentemente, nós não alcançaremos a justiça e a total perfeição até vermos Cristo e finalmente sermos glorificados. Você está entendendo? Você sabe quando é que você vai alcançar a justiça e a total perfeição? Só quando você vê Cristo. Amém? Amém. E finalmente sermos glorificados. Você pode comprovar isso em Romanos 8, 23, em 1 Coríntios 13, 12, em 2 Coríntios 13, 18 e 1 João 3, 2. Ela vai falar a respeito disso. Então, os universalistas, você sabe o que significa universalistas? São as pessoas que, equivocadamente, certo? Elas creem que todos serão eventualmente salvos. Esses são os universalistas. Então, os universalistas, eles usam, certo, o verso 19, para argumentar a sua declaração. E entendem e propagam que todos, sem exceção, serão automaticamente salvos. Então, o teor da mensagem, o objetivo da própria mensagem é implorar para que os que não estão ainda reconciliados se reconciliem. Esse aí é o teor da mensagem, o objetivo, certo, dessa passagem. Então as escrituras, elas afirmam claramente que muitas pessoas serão condenadas eternamente ao inferno. As escrituras falam isso, então não é para todos. Diz que elas serão condenadas eternamente ao inferno para quê? Para serem punidas por seus próprios pecados. Não é pelo pecado do seu irmão. Não, cada um vai responder por si. A salvação é individual. Quando mencionou que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, significa uma ampla parcela da humanidade. Certo? Pessoas de toda a tribo. Quando fala reconciliando com o mundo. Amém? Ele está falando que é com pessoas de toda a tribo. Pessoas de toda língua e nação, gentios e judeus, amém? Gregos e hebreus, o mundo, sem distinção de classe social ou etnia, amém? Não pare de pensar que a tua igreja é que te salva, pare de pensar que a tua religião é que te salva. Aleluia! Não é. Amém? Aleluia! Então, quando nós falamos que os pecadores eles são reconciliados por meio da obediência de fé, nós devemos primeiro nos questionar: quem são os justificados? Quem é que são os justificados? São os que creem. Amém? A fé é um instrumento da justificação. A fé é um instrumento da justificação. A fé ela não merece a justificação. Não é o alicerce da nossa justificação ou a razão da nossa justificação. A fé por si mesma ela não constitui a justiça pela qual nós somos justificados. Como alguns têm equivocadamente pensado e pregado e divulgado. Mas entendamos que a fé ela é um instrumento pelo qual os pecadores vislumbram a justificação. A justiça ela é imputada e eles, a cada um de nós pela fé. E a fé é, portanto, o que o Evangelho exige de seus ouvintes. Então, o apelo para estarmos reconciliados com Deus, ele não é, de forma alguma, contraditório com a verdade que já temos conhecido. Ou seja, que essa reconciliação, ela vem completamente de Deus e por meio de um soberano e declarado ato de justificação.
E é necessário entender que a reconciliação ela não acontece sem que os pecadores creiam. Então, olha só, é necessário nós entendermos que a reconciliação não acontece sem que nós, pecadores, creiamos de todo o coração na obra expiatória de Cristo. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que viver isso, nós temos que pregar isso. Então a fé por si mesma ela não é uma obra de pecadores. É um presente de Deus. Aleluia. Todos são chamados a se arrepender e crer. Pecadores que rejeitam o Evangelho estão assumindo, presta atenção, aqueles que negam o Evangelho, eles estão assumindo a responsabilidade pela sua incredulidade. Isso porque a incredulidade é desobediência deliberada contra Deus. Então ninguém será excluído do apelo de se reconciliar com Jesus. Amém? Amém. Então Jesus ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Presta atenção, o que vem a mim. Amém? O que vem a mim. O jovem rico chega para Cristo, que eu preciso para ser salvo. Isso foi, citou os mandamentos que ele já vivia. Não, isso eu já faço. Eu já me força. Não é? E aí quando pegou naquilo que afetava ele, porque você acha que Cristo, o Espírito Santo não sabe qual é o seu ponto fraco? Você sabe que ele vai exigir de você aquilo que você não quer abrir. Não é? Se a arrogância é arrogância, se a prepotência é prepotência, se a riqueza é riqueza. Amigo, se é o seu tempo é o seu tempo. Amém? Então ele fala assim: aqueles que vêm a mim. Agora eu vou te falar um negócio. O jovem rico foi até ele, mas quis permanecer nele. Então uma coisa é você vir para a igreja e aceitar Cristo. Agora você vai permanecer? Deus. Hein? Foi pregado aqui hoje. A mensagem foi entregue. O sangue já não está mais na mão do profeta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então todo crente ele tem o privilégio e o dever de proclamar o Evangelho aos pecadores. É privilégio. E é dever. Como é que eu vou conciliar isso? Poxa, eu não gosto de fazer nada que os outros mandam. Só quero viver de acordo com as minhas convicções, com as minhas razões. Hein? É privilégio. Mas também é dever. E proclamar o Evangelho aos pecadores. Isso visa o que? Estimular a cada um deles, exortando e apelando que eles venham a Cristo para reconciliar-se com Deus por meio de quê? Da fé. Então a fé ela tem um conteúdo objetivo e nós devemos crer que Deus levantou Jesus dos mortos e por isso agora Ele é Senhor. Ele só é Senhor porque Ele foi tirado dos mortos, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Aleluia. Então, a fé, portanto, ela não tem um lado subjetivo. Então, a sua atitude, que muitas vezes passa desapercebida. Tiago, no 4, de 8 a 10, ele descreve essa atitude: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Amém. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aí eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não me preparo para um momento de adoração. Como é que você quer que Ele chegue até você? Só na hora da dificuldade? Foi colocado hoje pela vista. Por que você passa pelas tribulações? Porque sem tribulação você não busca Deus. Eles são tão egoístas que a gente só faz alguma coisa quando precisa. A gente só faz alguma coisa para os outros quando a gente espera receber alguma coisa em troca. Amém? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai-vos vossas mãos, vossos pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar.
humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, o pecador ele deve vir diante de Deus, conhecer e reconhecer a sua condição decadente, que seu ser interior é espiritualmente sujo, falso, miserável, desprezível e é cego. Amém? Então, clamar pela misericórdia de Deus é pegar-se a Cristo pela fé como o único Salvador que pode redimir as pessoas, certo, de seus pecados. É o único. Então, nós, seus embaixadores de Deus, estamos fazendo seu papel, implorando aos pecadores, certo? Encorajando a buscar a reconciliação com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então também, quando nós falamos que os pecadores eles são reconciliados por causa da obra da substituição, nós estamos falando da ideia central do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21, que é a gloriosa verdade de como uma reconciliação foi comprada e foi paga. Então o verso 21 apresenta essa poderosa verdade bíblica em termos claros. E ela fala o seguinte: aquele que não conheceu o pecado. Então não se via para fazer sacrifício eu e você, porque nós conhecemos o pecado, já nascemos no pecado. Deus o fez pecador por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa única frase, ela resolve a nossa principal dificuldade do plano divino para redimir os pecadores. Aqui nós aprendemos que toda a base da reconciliação dos pecados com Deus é a morte substitutiva de Jesus Cristo. Então, o trecho de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele contém 4 características. Amém? Ele tem 4 características que identificam e resumem, certo, o significado da obra de substituição. Tem os beneficiários, tem os benfeitores, tem o benfeitor, tem o substituto e o benefício. Então, os benefícios, os beneficiários da substituição são os crentes, eu e você. Se é que nós podemos declarar que nós somos crentes. Mas crente não em tudo, mas crente que Cristo morreu, ressuscitou, está à direita dos pais, e foi para nos redimir por Deus, para fazer justiça. Amém? Amém. Então ele estava falando que os que são transformados, que estão em Cristo, os que têm sido reconciliados, certo? Foi particularmente por eles que Cristo morreu como um substituto. Então a última palavra do verso 20, ela identifica o benfeitor da substituição. Não é outro senão Deus. Amém? O benfeitor da substituição não é outro, é Deus. Deus é aquele que projetou e trouxe o usufruto da nossa reconciliação. Então Deus era aquele que exigia um substituto. Deus, a justiça de Deus, exigia um substituto. Ele era aquele que escolheu o substituto. Não foi eu e você que escolhemos quem é que iria se sacrificar. Não, foi ele que escolheu. Amém? Na época do Antigo Testamento, quando as pessoas iam lá, a pessoa era obrigada a escolher aquele que era branco, aquele que não tinha defeito, aquele que não tinha mancha, aquele que não tinha nenhuma imperfeição. Quem escolhia era o homem, para levar e apresentar. Amém? Mas Deus, que exigia o treinamento, era aquele que escolheu o substituto. Foi ele que escolheu o substituto. Ele foi aquele que ordenou e executou todo o plano. Você está entendendo? Então a raça humana não tinha nada a ver com o início do conceito de substituição. Deus, simplesmente por causa do seu grande amor, somente pelo grande amor de Deus, ele agiu como benfeitor, certo? Quando ele providenciou a substituição para pecadores. Então essa verdade bíblica é que faz o cristianismo bíblico ser diferente de todas as religiões do mundo.
Todas as religiões humanas ensinam que se a justiça de Deus fosse para ser satisfeita, seria o próprio pecador que deveria providenciar a satisfação. Então o objetivo de quase todas as religiões é aplacar a ira do seu Deus de alguma forma. É aquilo que eu estava falando da barganha. O que eu tenho para oferecer em troca? Fora da caridade não há salvação. Na verdade é fora do amor não há salvação. Aleluia! Então o objetivo de quase todas as religiões é aplacar a ira de Deus. E aí eles acham que barganhando eles vão conseguir. Amém? É com oferendas. Amém? É pagando promessas. Amém? A boa notícia do cristianismo bíblico é que o próprio Deus já supriu a nosso favor tudo o que é necessário para satisfazer. Então, os judeus eles passaram a maior parte de sua vida indo ouvindo de seus sacrifícios. 10 milhões deles séculos afora, para exterminar o pecado, para mostrar às pessoas quão más elas eram e para ilustrar o fato de que o pecado requer morte cruenta. O pecado existe morte. O sangue desses animais jamais poderia levar o pecado embora. Então, o constante oferta dos animais demonstra que o salário do pecado é a morte. Crentes judeus ansiavam pelo último Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas levaria embora o pecado do mundo. Então, a terceira característica, certo, da obra da substituição, contida no trecho de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, é a identificação do substituto, que fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso não descreve nenhum ser humano comum, porque nós conhecemos o pecado. Amém? Então nós não nos encaixamos nas qualificações de ser livres do pecado. E ainda assim o substituto tinha que ser um ser humano. Por isso que Deus se destituiu da sua glória e se tornou um ser humano, como eu e você. E esse ser humano deveria morrer pelos pecados. Então, a única maneira pela qual Deus poderia prover um homem sem pecado como um substituto pelos pecados do ser humano era providenciando um homem que fosse Deus. Porque somente Deus não comete pecado. O que a frase ele se fez pecado significa para você? Pela absoluta certeza de que a Bíblia ensina a impecabilidade de Cristo, isso claramente não pode significar que Cristo se transformou em um pecador. Não, ele não se transformou em um pecador e passou a cometer pecados ou quebrou a lei de Deus. O nosso Senhor ele não tinha disposição tanto inata para o pecado como eu e você temos. Ele permaneceu sem pecado, Deus eterno, enquanto se transformou em um homem. Amém? E você se transformou em cristão, continua no pecado? Está achando que seríamos alguma coisa para poder substituir? Então Cristo ele foi feito pecado. Feito pecado por ter sido feito um substituto para os pecadores. Então, quer que você entenda, ele se fez pecado para quê? Ser substituto. Quando nós falamos de benefício ou da proposta da substituição, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Basicamente, esse é o maravilhoso resultado que os pecadores que nós podemos vislumbrar pela justificação. E só recebe justificação quem não vem por obedecer à lei. Não é obediência à lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para os crentes, ele vê indivíduos
coberto pela justiça de Cristo. E todos os seus pecados são eternamente perdoados. Você sabe o que quer dizer eternamente perdoados? É aquele pecado que você confessa, que você pede perdão e que você deixa. Aleluia. Você está entendendo? Você tem que deixar. Amém? Tem que deixar. Deus não volta para pescar naquela lagoa, né? Se ele perdoou, morreu, coloca a pedra em cima, não tem legalidade para voltar lá. E aí vem aquela pergunta que não quer calar de jeito nenhum. E vem aquela pergunta, né? O que dizer dos pecados que os crentes cometem depois da sua conversão? E aí? Você é perfeito? Você não. Você vai cair. Mas foi dito aqui hoje. Está nas suas mãos a decisão de se levantar. Não é? Foi falado de última chance. Eu tenho medo disso, dessa sentença de última chance. Porque nós já vimos acontecer muito aqui no altar. Foi dado chance, e falou uma pessoa. É a última chance, não acreditou, foi parar no presídio. Foi parar no hospital por causa da dor de dente e quase morreu. E aí? Quem é o dono da vida e da morte dele? Amém? Eu quero concluir aqui falando o seguinte. Nós devemos confessar que nós somos pecadores desesperadamente separados de Deus. Isso é necessário. Nós devemos crer que em nós mesmos não temos esperança alguma de reconciliação com Deus. E a menos que nos arrependamos, nós estaremos para sempre separados de Deus e sofrendo o justo tormento eterno. Devemos crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo em uma forma humana para morrer como substituto pelos pecadores e para receber toda a ira de Deus em nossos lugares. Nós devemos crer que a justiça de Deus ela foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo, como demonstrado pelo fato de que Deus levantou Jesus à sua mão direita, colocando-o em um trono e dando-lhe o nome. Filipenses 2:9-19 vai falar o seguinte: que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Este é o Evangelho. É a ideia central do cristianismo, bíblico e histórico. E também o coração e a alma de uma visão de mundo autenticamente cristã. Glória a Deus. Você é embaixador. Aleluia, Deus. Haja como embaixador. Aleluia, Deus. Viva como embaixador. Amém. Dê testemunho como embaixador. Aleluia. Porque você é peregrino nessa terra. Aleluia. Você não é morador. Você é peregrino em terra estranha. O mundo ele tem que ser estranho às suas razões, às suas convicções. E não as suas convicções e razões está se amoldando ao mundo. Que Deus abençoe a igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amado, neste momento, Senhor Deus, eu entrego a tua igreja, Pai. Diante, Senhor Deus, da tua mensagem, daquilo, Senhor Deus, que tu tinha ministrado ao meu coração anteriormente, para que fosse, Senhor Deus, entregue a tua igreja nesta noite, porque tu preparaste, Senhor Deus, o dia e o momento e a hora, tudo, Pai, para que essa mensagem fosse entregue. E assim, Senhor Deus, como as pessoas que aqui se encontram presentes, como aquelas que nos assistem, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, possa nos trazer o convencimento, Senhor Deus, da tua justiça, do teu juízo e do nosso pecado. Que cada um de nós, Senhor Deus, possa ser humilde e possamos reconhecer, Senhor Deus, o teu amor por nós, por ter providenciado para nós, Senhor Deus, a reconciliação. Obrigado, Pai, que assim seja em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai.
Aleluia, Jesus. Coloque de pé nessa hora. Jesus, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado por nos assistir. Deus abençoe a todos.